Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje você vai ver: o produtor rural vai ter mais 6 bilhões de reais disponíveis em linhas de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para cooperativas. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou sobre a medida que analisa se a recomposição de reserva legal deve ser feita de acordo com o bioma ou seguindo a identidade ecológica da área que precisa ser reflorestada. Quais os impactos disso para o produtor rural é o que nós vamos discutir em entrevista ao vivo. E a gente ainda vai acompanhar a produção de carne carbono neutro com sistemas integrados de produção que promovem mais rentabilidade e diversos benefícios para o solo. Fica comigo, o Planeta Campo está começando agora. Eu começo o programa dessa segunda-feira destacando que o produtor rural vai ter mais oportunidades de crédito no agronegócio. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e também o presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante, anunciaram mais de 6 bilhões de reais em linhas de crédito para fortalecer o campo. Uma das principais iniciativas consiste na expansão da linha de financiamento dolarizada com taxa fixa, destinada a beneficiar produtores rurais e cooperativas de produção com receitas ou contratos em dólar. O valor foi ampliado em mais de 4 bilhões de reais, quantia bastante significativa, já que desde a criação da taxa fixa do BNDES em dólar, em abril do ano passado, haviam sido disponibilizados apenas 8 milhões. Outra medida importante é o aprimoramento do programa BNDES ProCapCred, com um novo orçamento de 2 bilhões de reais, potencializando até 18 bilhões. Outra coisa importante é que agora qualquer cooperado, seja ele pessoa física de uma cooperativa de crédito ou banco cooperativo, estará apto a participar. Segundo o Mercadante, são 20 milhões e meio de pessoas que fazem parte das cooperativas em todo o Brasil, com um faturamento de 655 bilhões de reais. Vale destacar que as cooperativas do agro contribuem demais para a inclusão e desenvolvimento de pequenos e médios produtores. O ministro Carlos Fávaro, inclusive, destacou o seguinte durante o evento: estar aqui hoje para anunciar esses recursos para as cooperativas para que elas possam continuar cumprindo esse belíssimo papel de fazer o crédito chegar, principalmente aos pequenos e médios produtores, que podem fazer a diferença na produção agropecuária brasileira, é mais um desses eventos que dá muito orgulho, afirmou ele. Bom, e agora a gente fala de um outro tema muito importante. O STF retomou na última sexta-feira o julgamento que pode mudar os critérios para compensação de reserva legal. Os ministros da Suprema Corte devem definir até o fim dessa semana se a recomposição de reserva legal pode continuar sendo feita dentro do mesmo bioma onde a propriedade rural está inserida ou se vão precisar passar a ser realizados de acordo com a mesma identidade ecológica, que é um conceito bem mais subjetivo e específico. Para entender um pouquinho melhor esse assunto e também as implicações que essa decisão pode ter para o produtor rural, eu vou conversar agora com o Leonardo Munhoz, que é especialista em Direito Ambiental do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo novamente, Leonardo. Obrigado, bom dia, El, bom dia, telespectadores, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso de te receber novamente, A gente já conversou sobre esse tema aqui no programa, mas agora que essa pauta voltou a ser analisada pelo STF, eu acho que vale um pouquinho a gente relembrar qual que é a importância desse tema, para o nosso público. Então, para a gente contextualizar esse assunto, eu queria que você explicasse rapidamente quais que são as principais diferenças entre o conceito de bioma e de identidade ecológica. Bom, esse julgamento ele é uma continuação das ADIs do Código Florestal, em que ficou uma pendência de se resolver qual seria o critério de compensação da cota de reserva ambiental. Tá? E em agosto do ano passado, esse recurso foi julgado em sessão virtual, e alguma parte dos ministros já haviam votado para discutir se seria identidade ecológica ou bioma, e estendendo não só para a cota de reserva ambiental, mas para os outros métodos de compensação do código, reserva ambiental, etc. Tá? O que tem de questão aí é o seguinte: hoje, a lei do Código Florestal ela exige a mesma área, e mesma extensão de área e mesmo bioma. Bioma é um critério técnico definido em mapa do IBGE, está presente em várias legislações também, do ordenamento jurídico. E aí apareceu essa figura da identidade ecológica, que não haveria um conceito, não é que não haveria, não existe um conceito técnico pacificado e não jurídico, Ele apareceu no texto das ADIs e criou esse debate, o que isso poderia ter de implicação.
Então, é exatamente isso, manutenção da lei com o critério de bioma, que é uma definição hoje técnica, clara, objetiva, ou de identidade ecológica, não havia um conceito formado. Tá? No voto que já foi dado anteriormente, dentro dessa própria decisão, haveria discussão de que identidade ecológica poderia ser, no início, poderia ser um aspecto linkado a uma análise mais próxima possível da área, etc. Mas, assim, critérios subjetivos e não objetivos, tá? Entendi. Perfeito, Leonardo. E o que isso pode impactar para o produtor rural, né? O que essa decisão aí pode trazer de impactos para quem precisa realmente fazer a recomposição da reserva legal? Isso tem impacto direto na opção pela compensação. A partir do momento que, por exemplo, vamos supor, identidade ecológica passe como critério e não havendo uma definição legal para esse conceito, você cria uma insegurança jurídica, né, uma incerteza e maior subjetividade do agente, né, que hoje tem subjetividade da agência ambiental de validar a compensação, tem, mas baseado em um critério mais técnico. A partir do momento que você parte para uma subjetividade muito maior, você tem o perigo de esvaziar o interesse na compensação da reserva legal, tá? E vamos lembrar que o código ele dá preferência para que os excedentes de reserva legal sejam compensados, ofertados para compensação, mas também existe a figura do desmatamento legal, né? Então, você esvaziando a vontade de compensar, você está influenciando, né? Perder o interesse em ofertar essas áreas para compensação e lidando também com desmatamento legal ou até ilegal, que nem todo mundo pode requerer essas autorizações, tá? E isso, não a parte do matamento, mas de insegurança jurídica, né, e a dificuldade de se executar o conceito de identidade ecológica, foi citado pelo próprio voto agora no ministro Barroso. Ele, no seu voto agora dentro desse recurso, ele destaca a importância de manutenção da segurança e clareza jurídica do Código Florestal com o critério bioma. Até agora a votação aí tá, a maioria dos ministros votaram pela identidade ecológica, né? E o Alexandre de Moraes e o Barroso agora então votaram pela manutenção do critério de bioma. Manutenção de bioma, sim. Agora você tem o restante dos ministros para votar. Tá? É importante destacar que houve pedido de destaque por Fux para que esse julgamento saia de plenário virtual e vá para o plenário físico. Isso significa que agora ele vai ser agendado, né, para uma votação presencial no STF. Tá? Então, provavelmente não vai sair resolvido essa semana, eles vão ter que agendar agora, né, toda uma pauta de julgamento que a gente espera para os próximos meses. Perfeito. E, Leonardo, esse voto aí favorável, então, ao bioma do Barroso, que é o presidente do STF, ele pode influenciar os demais votos que ainda faltam? Existe essa relação ou não? Como que você vê isso? Olha, do Barroso, pelo ter feito pedido de vistas, né, que ele que suspendeu o julgamento em agosto do ano passado, quando ele pediu vistas, e agora ele está voltando. Né, quando ele agora tem o voto dele no sentido de manutenção de bioma, é um sinal positivo para a manutenção da lei, porque ele retoma também o histórico de onde isso veio. Né? Você pega no voto dele e destaca, olha, que isso veio das ADIs do Código Florestal, que é uma incongruência, né, entre os artigos. Então, assim, é um sinal positivo e certamente tem o poder de auxiliar, né, guiar o voto dos outros ministros que ainda faltam votar. Muito bom, esperamos, né? Bom, tem uma outra questão também com relação a esse julgamento que pode afetar especificamente o bioma do Pantanal, considerado aí uma área prioritária pelo Código Florestal. Quais podem ser as implicações para o Pantanal? Você poderia falar um pouquinho rapidamente sobre isso também, Leonardo? Sim, posso falar assim. Um dos problemas, vamos botar um passinho atrás, uma das questões que foram levantadas com essa questão de identidade ecológica, o bioma, né? O Código Florestal, ele tem hoje o critério bioma e tem todo um leque de legislações estaduais, né, de compensação de Código Florestal na versão Estado, né, de estadual, repetindo o critério do Código Florestal. Ou seja, tem uma sincronia de normas entre o nível federal e o nível estadual, tá? Nisso, você não tem essas leis relacionadas ao Código Florestal, mas você tem leis de caráter especial como essa que acabou de passar da Lei do Pantanal, que é muito recente, tá? Baseada em critério bioma, né, uma lei de proteção especial para este bioma. Então, a partir do momento que você tem um reforço da manutenção da lei, do código hoje vigente, com o critério de bioma, você, de certa forma, você está fortalecendo, né, esse alinhamento legal de nível federal com o estadual e, nesse caso, também a lei do Pantanal. Perfeito. Muito bom. Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez no Planeta Campo, trazendo esse tema tão importante. Muito obrigado, agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, a gente faz agora então um rápido intervalo e antes do próximo bloco você confere um recado especial. Estamos de volta e agora vamos ao quadro Somos Uma, que sempre traz histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença no campo.
da Mariana Granelli, que é produtora rural e utiliza a tecnologia como uma grande aliada nas atividades do campo. Visionária e disposta a fazer a diferença no agronegócio, ela conta como a inovação mudou a produção com resultados mais sustentáveis e soluções mais eficientes. Michele, muito boa tarde para vocês. Sim, um olá para você, um oi para todo mundo que está acompanhando a programação. Olha, na quarta edição do ENCOP 2023, uma das palestras que chamou bastante atenção foi sobre tecnologia e inovação. Muito se discute sobre isso, o produtor ele tem uma empolgação com tecnologia, mas para conversar com a gente sobre esse assunto e contar a sua experiência, está ao meu lado a produtora rural, Mariana Granelli. Mariana, antes de mais nada, eu te agradeço a entrevista. Eu já começo te agradecendo. Obrigada eu. E eu queria, Mari, que você contasse, primeiro contextualizasse. Você é produtora de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, em Piracicaba, é isso? Encharqueada, na verdade. É que como ninguém conhece, que é uma cidade bem pequenininha, é mais fácil referenciar Piracicaba. E a gente é produtor de cana e também tem a parte de usina, né? Então a tecnologia é extremamente presente em tudo que nós fazemos ali, porque meu pai sempre fala, né, o 0,5% de rendimento a mais que uma tecnologia traga, um novo manejo ou uma nova situação, já impacta muito no macro, né, porque a gente pega de ponta a ponta, né, então eu chego até quando a gente chega na linha de varejo, até o consumidor final. Então eu preciso de tecnologias que façam com que eu ganhe qualquer tipo de performance, seja de tempo, seja de produtividade, seja de utilização mais eficiente de algum recurso, tá? Tanto financeiro quanto de insumo mesmo. E é basicamente isso. Então, pelo que você já está contando, você é uma pessoa super ligada em tecnologia. Então, repare isso, gente, é muito importante. É uma pessoa que está ligada em alta tecnologia, está sempre buscando inovação para a fazenda. O que eu queria te perguntar, Mari? Agora eu queria que você falasse. É fácil colocar em prática, trazer para dentro da porteira alta tecnologia? Não, porque eu acho que depende de um primeiro fator, que é o fator que a gente discute sempre lá dentro. Nós temos maturidade de gestão. Quando a gente não fala, a gente tem que separar muito bem. O que é muito máquina e implemento, né, do que é maquinário pesado mesmo, do que é tecnologia digital. A digital, ela necessita que você tenha um grau de maturidade que esteja alinhado à tecnologia que você queira, né, colocar dentro da fazenda. Se você colocar um negócio que o seu grau de maturidade é muito inferior, você não consegue acompanhar e você boicota o processo de inserção de tecnologia dentro do seu ambiente. Por quê? Porque é tão difícil você chegar ali que as pessoas, a sua equipe, né, porque a gente não, né, a minha equipe é bem grande, principalmente da parte agrícola, ela se sente a dificuldade é tão grande que ela já não quer mais. Ela fala, vai vir outro, não deu certo, aí você tira. Aí vai vir outro, ela fala, pô, outro negócio que talvez não dê certo, a gente gasta uma energia, porque a curva de aprendizagem é muito alta. E uma coisa que eu defendo muito, o dado tem que ser confiável. Então, se a gente fizer com dados que não são confiáveis, que é a base da cadeia da agricultura digital, né, então você tem que ter uma maturidade de como você percebe esse dado no campo. Quais são as métricas que nós vamos desenvolver, que essa tecnologia necessita para se desenvolver e como colocá-las lá de uma forma eficiente, uma forma confiável. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é da gente ter senso crítico sobre aquilo que a gente analisa. Então, passada essa questão de coleta de informações, quando chega na tomada de decisão, a gente tem que ter um senso crítico muito apurado. A tecnologia é falha, a gente reduz muito riscos, sim, mas a tecnologia ainda é falha. O senso humano, o senso vivencial de campo, ele é supremo, né? A gente não consegue correlacionar todos os fatores que se tem, mas nós conseguimos ter o senso da vivência. E esse é o mais importante de tudo. Qual recado você deixaria para os outros produtores que estão te assistindo agora? Para o produtor, eu gostaria de deixar o recado de que se atente à tecnologia que tem, pesquise. Há muitas tecnologias diferentes e há muitas coisas que trazem benefício para nós. O segmento da cana, ele sofre um pouco na questão de tecnologia, porque quando a gente fala vamos falar do agro, né? Quando a gente fala de agro, é mais focado em sementes. Então a cana é sempre a última que chega uma tecnologia pra gente, né? Busque tecnologia. Se você não tiver essa tecnologia, a gente faz muito disso dentro da usina. Tente desenvolver, dá trabalho,
É um processo, a gente tem tecnologia que a gente está desenvolvendo há 10 anos para sair um produto legal, ou passar tanto produto quanto algum tipo de tecnologia que a gente queira de eficiência propriamente dita, né? E melhorias, elas são constantes. A gente fala de colheita mecanizada de 2007 para cá, mas há uma tecnologia de rolos para colhedora, que é uma implantação técnica, que traz um rendimento estratosférico e é novo. Então, assim, tudo tem onde você melhorar, onde a gente ganhar o 0,1%, que a gente batalha tanto, porque é tão difícil. E a meta nossa é sempre crescer, vamos crescer verticalmente. Quais são as tecnologias dentro do seu grau de maturidade que você entenda que faça sentido para você? Porque tem que fazer sentido para nós. Não adianta ser lindo na ideia se não faz sentido para a nossa vivência. Então esse é meu recado. Mari, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. É isso, pessoal. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada aí a Michelle e a Mariana Granelli por compartilhar um pouquinho da experiência dela com todos os produtores. E hoje a gente vai continuar assistindo mais um episódio da série do Planeta Campo falando sobre o balanço de carbono e metano na pecuária. Você vai ver como a produção é potencializada com sistemas de integração que transformam a qualidade do solo e ajudam a regular o clima. Pode rodar. Produzir de forma carbono neutro é uma realidade no município de Santa Rita do Parto. A Fazenda Santa Virgínia, localizada a 240 quilômetros de Campo Grande, tem na floresta ferramenta fundamental para essa produção. No rebanho da Santa Virgínia, com 200 árvores por hectare, seria o suficiente para neutralizar toda a emissão de gás do nosso rebanho. Só que nós temos 619 árvores por hectare, ou seja, 1/3. Nós equacionamos o nosso problema, neutralizamos 100%, tira tudo, né? E nós temos outros 2/3 disponíveis para venda no futuro para crédito de carbono. A sinergia do sistema é algo incrível, né? Nós temos uma pecuária altamente tecnificada, com produtividade de gramínea de valor bem alto de proteína, e com isso tudo nós ganhamos na somatória as árvores no final do sistema. Agora, saímos da floresta em Mato Grosso do Sul e voltamos para a pecuária em Querência, Mato Grosso. A qualidade do solo é o maior indicador dos bons resultados das práticas adotadas na propriedade. Atitudes que também causam um efeito poupa-terra, que se traduz na intensificação da produção em uma mesma área produtiva, sem a necessidade de abertura de novas áreas. Na verdade, a gente percebeu que a gente tinha que ir na direção do que a natureza fazia. Então, o que antes tinha como meta uma lavoura boa era uma lavoura limpa, né? Era aquela lavoura que só tem a soja, a terra e não tem mais nada, não pode ter um bichinho, não pode ter nada, né? Todos são inimigos, né? Hoje, quando a gente deita numa rua de soja, numa lavoura, a gente quer ver a vida, né? Então a gente vê 3 camadas de palha em estágios diferentes de decomposição, que lembra, é claro que na devida proporção, mas que lembra como que é um solo de uma floresta que está sempre com folhas ali, né? Deixando o solo úmido. A gente vê esterco de gado no meio da área de lavoura, a gente vê vários cogumelos, a gente vê a janinha, a gente vê os bichos, e aquilo é o frescor da floresta guardada as devidas proporções. E em relação à pecuária, que tinha uma limitação, especialmente a pecuária de ciclo completo, tinha uma limitação em função da variação da taxa de crescimento do capim ao longo do ano. Ela é limitada, o resultado da pecuária de cria ou de ciclo completo é limitado porque simplesmente acaba a disponibilidade de capim. A curva nossa é o contrário, né? A época mais farta de alimento para nós é a época da seca, porque saem 30 mil hectares de soja e desses 30, 25 mil a gente coloca milho, 25 mil hectares está com um pasto verde lindo no meio da seca. Os resultados são evidentes. O Grupo Roncador aumentou em 66 vezes a produção de alimentos por hectares de 2008 a 2020 e capturou carbono suficiente para compensar as emissões de 133 mil carros. E a gente é fixador de carbono, né? Apesar de ter 70 mil cabeças de gado, né, emitindo metano, a gente ainda fixa carbono no solo. Não há segredos na produção agropecuária da atualidade. O que há é foco na gestão e na tecnologia, que promove o melhoramento genético e intensificação de pastagens, a ampliação do processo de integração lavoura-pecuária
manipulação da fermentação entérica dos bovinos por meio do uso de suplementos alimentares e redução da idade de abate dos animais. Afinal, o problema não é o boi, mas sim a forma de produzir. Produção que o Pellerson Penilo sabe fazer bem. A percepção da fazenda é que ela é um organismo agrícola vivo, assim como a terra é um organismo vivo, né? A fazenda também é um organismo agrícola vivo, assim como nós somos organismos vivos, né? E a gente precisa cuidar da saúde desse organismo agrícola vivo, e essa saúde passa pelo equilíbrio entre os 3 pilares de sustentabilidade, que é o econômico, senão o negócio não para em pé, o social e o ambiental. E quando a gente fala do ambiental, a gente não está falando só de cuidar da floresta que tem na fazenda, que é metade da área. A gente está falando da saúde ambiental da área produtiva, de ter vida no solo nessa área, dela estar saudável, dela estar equilibrada, dela estar viva. Muito bom a gente ver aí todos esses resultados, né, com a integração dos sistemas. O Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando as notícias do agro sustentável pelo nosso site, planetacampo.com.br. Por lá você vê as principais atualizações do setor e revê as reportagens e entrevistas aqui do programa. Eu te convido também a conhecer nosso YouTube, que é o youtube.com/planetacampo. A gente tem diversas playlists por lá com os nossos quadros, reportagens e entrevistas, tudo organizado para você acompanhar. Um outro jeito super fácil de se conectar com a gente são as nossas redes sociais. Para acessar, basta você abrir a câmera do seu celular, apontar para esse código, esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e pronto. Por lá você escolhe por onde quer se comunicar com a gente, se é pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso site, enfim, são muitas opções. Vai lá conferir o Planeta Campo nas redes sociais. Por hoje é só, a gente se vê novamente amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau! Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.